Há pouco tempo, o Iago Martins participou do documentário Brasil Evangélico, lançado pela plataforma da Brasil Paralelo. E você pode conferir a minha análise do documentário aqui no link que se encontra na descrição. Agora, para nenhuma surpresa, o documentário foi extremamente enviesado em favor do catolicismo romano. Algo que o próprio Iago Martins reconheceu e disse que achou baixo da parte da Brasil Paralelo. Para vocês verem que o menino Iago, mediante a sua vaidade, deixa de ouvir críticas a ele, sendo com frequência obrigado a se retratar ou tentar de alguma maneira sair por cima, como se eles foram baixos aqui, mas por outro lado, retrataram o problema do mundo evangélico e existem elementos de verdade lá, sem ter o entendimento de que quando uma figura evangélica participa de um ambiente extremamente hostil à nossa fé, financiado por pessoas que ou são tradicionalistas ou são inimigas do protestantismo, você não apenas quebra a barreira entre evangélicos e essa gente baixa, mentirosa, revisionista, como você de muitas formas, favorece a narrativa que a Brasil Paralelo tem difundido na sua plataforma como um todo. Então, das duas, uma, ou o Iago Martins é um oportunista, ele foi para o Brasil Paralelo porque ela deu dinheiro para ele, beneficiou ele de alguma maneira, ou ele foi porque acreditou que esse documentário seria uma boa iniciativa. E como a gente tem que sempre procurar utilizar da caridade com as pessoas e não presumir delas o pior, eu vou entender que o Iago Martins fala nesse vídeo, em que ele comentou o quão baixo foi a Brasil Paralelo, é honesto. Ou seja, ele foi ingênuo. Na melhor das hipóteses, o Iago Martins foi muito ingênuo. E se foi esse o caso, ele certamente deveria ouvir mais os seus críticos. Agora, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai analisar o que o próprio Iago Martins disse acerca do documentário. E vocês vão ver aqui que ele ficou, de alguma maneira, chocado com o fato da Brasil Paralelo ter colocado Bernardo Kicher e Padre José Eduardo para palpitar sobre os evangélicos. Vamos ouvir aqui o que o nosso querido Iago Martins tem a dizer. Peço que você curta esse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas que você puder e bora para nossa análise. Técnica, que aí faria sentido dentro do documentário. Quando você vai chamar evangélicos, você não precisa chamar especialistas do movimento evangélico. Você pode chamar representantes do movimento evangélico. Mas por que existem católicos em um documentário sobre o Brasil evangélico que não são pesquisadores, acadêmicos, pessoas técnicas do movimento evangélico? Esse é o primeiro ponto. Eu achei, não vou nem dizer desleal, descortês, eu achei baixo. Eu achei baixo por parte da Brasil. Mas vamos começar a dissecar as falas do senhor Iago. Iago diz que achou baixo da Brasil Paralelo ter colocado 2 papistas lá no meio do documentário. Eu vou falar para você, tá, Iago, isso aí é o mínimo que você teria que esperar deles. Porque a Brasil Paralelo, ela é uma inimiga do protestantismo. Você precisa botar isso na cabeça. Eles não gostam da nossa fé. E quando eu digo nossa, é nossa no sentido mais amplo possível. É envolvendo protestante, evangélico, reformados, calvinistas que se dizem reformados, como é o caso do Iago Martins, na melhor das hipóteses, sendo generoso com eles. Então, assim, os papistas, eles estão muito preocupados em se afirmar como superiores. E para tal, eles vão usar todo o subterfúgio que tiverem. É claro, existe o interesse capitalista no documentário? Existe. A Brasil Paralelo ela precisa continuar existindo, ela é uma empresa. Só que ela é uma empresa que tem um viés. É como se a Brasil Paralelo ela fosse norteada por valores que não são o que ela diz que tem. E um desses valores fundamentais é o catolicismo romano. Não tem como uma plataforma que é católica romana, embora não explicitamente, ser imparcial sobre os evangélicos, ou tentar, de alguma maneira, retratar os evangélicos sem colocar lá as sementes de um catolicismo como a religião verdadeira, como a religião superior. E você sabe disso, senhor Iago. Você sabe que a Brasil Paralelo, muitas vezes, já nos retratou de maneira indevida,
já nos criticou. A Brasil Paralelo, em determinado aspecto, ela é mais perigosa do que a Globo, sabia? Porque todo evangélico sabe que a Globo é nossa adversária. Hoje, a Globo ela está tentando se aproximar dos evangélicos de novo, está tentando produzir obras baseadas em evangélicos, vai fazer aí uma novela sobre uma determinada influência, que inclusive o Iago gosta, mas a Globo é algo que já está escancarado como anti-evangélico. A Brasil Paralelo não. A Brasil Paralelo, ela precisa ser combatida, ela precisa ser criticada. Você, Iago Martins, que se diz ainda um defensor do protestantismo, alguém que critica o catolicismo, deveria estar denunciando, deveria estar atacando, deveria estar se opondo a Brasil Paralelo, deveria estar realmente fazendo isso que você fez, mas de maneira mais consistente. Uma coisa engraçada, né, que o Iago Martins, anos atrás, ele foi num podcast com o Monark e falou que ele tinha certeza que não ia gostar de nada que a Brasil Paralelo produziu. Aí a coisa mudou, em determinado momento ele recebeu um cachê para falar do filme Oficina do Diabo, foi lá, falou do Oficina do Diabo positivamente, mudou a opinião dele por conta de dinheiro. Isso é uma coisa que ele admitiu, tá? Não é uma difamação, vocês podem procurar. Eu fiz um react a ele também, sobre quando ele defendeu o filme Oficina do Diabo, mas agora tá nessa. Agora, pelo que ele tá dizendo, ele foi lá na boa vontade. Ele foi lá na boa vontade tentar contribuir por um documentário feito por inimigos da fé dele. Vocês conseguem entender qual que é o problema dos teólogos gente boa, gente? Não é um problema meramente teológico, eu tenho divergências teológicas. Há um problema de falta de comprometimento com a fé. Falta de comprometimento com a verdade. Então aí, olha só o que o senhor Iago tá fazendo agora. Tá dizendo que achou baixo da Brasil Paralelo, mas eles são baixos. Eles são baixos, senhor Iago. Por um lado, eu fico feliz que você esteja reconhecendo isso publicamente. Eles são baixos. Então, que você aprenda com isso. Né? Aprenda a não se misturar com esse tipo de gente. Porque uma coisa é fato. Você pode ter algum benefício, caso você seja movido por interesses não tão nobres. Pode ter. Mas você está ficando mal falado por conta dessas suas afiliações. Você está ficando mal falado por ir em determinados lugares. E isso é uma coisa que até quem quer vanglória, quem quer like, quem quer view, precisa se atentar. Vamos continuar. Acho pior. A impressão que eu tenho, e eu não posso provar isso, então é só uma impressão, é que os católicos do documentário foram brifados, tá? Deixa eu lhe dizer o que aconteceu. Quando eu fui chamado para falar no documentário, eu não recebi. E a impressão que eu tenho é que recebeu. É que todo mundo sentou lá e foi entrevistado. Eu passei por uma bateria de 1h30 de perguntas. Perguntas essas que eu não recebi previamente para pensar a respeito. Foi no susto, né? É assim que geralmente acontece nos documentários. E fui lá falar, e as perguntas, obviamente, vão dentro de um roteiro que estão imaginando para o documentário, guiam as perguntas dentro de um fluxo narrativo que eles querem construir. Beleza. Se você reparar do Bernardo Kister falando, não só de documentário, tão diretamente relacionadas que parece ter sido combinado. Mas beleza, pode ter sido a pergunta que vai guiando, né? Eles foram perguntados por último, justamente para poder entrarem como contrapontos intencionais por parte do roteirista, do editor, quem quer que seja. Mas uma coisa me chamou mais atenção. Isso aí ficou muito claro, inclusive eu falei sobre como que os papistas eles foram inseridos entre as falas de outros pastores para dar a entender que existia uma narrativa unificada sobre o movimento evangélico. Um ponto que o Iago Martins trouxe, que eu confesso que eu não tinha reparado, é o que ele vai falar do Bernardo Kister, que o Bernardo Kister, ele estava lendo um papel e falando, ou seja, a coisa foi pior ainda do que eu tinha pensado, porque eu tinha pensado que tinham chamado o padre José Eduardo, chamado o Bernardo Kister, e eles dado a opinião deles sobre o protestantismo, que é uma opinião extremamente antiprotestante, mas não. Eles receberam um script pelo que o senhor Iago Martins está sustentando como hipótese. O que é pior ainda, o que mostra que a manipulação da coisa para um determinado fim, conveniente aos interesses da Brasil Paralelo, foi tão bem engendrado que você tinha lá exatamente o que deveria ser dito por esses católicos romanos. Então, olhem que coisa, né? É o Bernardo Kister lendo um esboço
enquanto fala. Bernardo Kister, ele constantemente olha, e nem disfarça, olha para um tablet que está no seu colo enquanto fala na entrevista, justamente fazendo comentários críticos contra o movimento protestante. O que é que isso me indica? Me indica que a Brasil Paralelo, depois de entrevistar os evangélicos, decidiu passar um briefing para apologistas católicos para que eles venham responder parte daquilo que foi dito no documentário. E aí, para mim, isso é abominável. Assim, isso é abominável. Olhem as palavras do Iago Martins, uma pessoa que estava lá, uma pessoa que pensa totalmente diferente de mim em várias questões, admitindo que a Brasil Paralelo agiu de maneira abominável. Abominável. E ele está certíssimo aqui. Certíssimo. Do ponto de vista de uma emissora que se diz de direita e não explicitamente católica. Eu falei no meu vídeo analisando o documentário que eu não faria as críticas que eu faço a Brasil Paralelo do jeito que eu faço. Eu criticaria, claro, mas não do jeito que eu faço, se ela se admitisse uma plataforma católica romana. Era a coisa mais honesta que ela poderia falar. Só que a Brasil Paralelo, Iago Martins, ela tem uma agenda oculta. E essa agenda oculta, ela engana os mais indoutos. Ela engana aqueles que são mais simples. Engana. Mas não deveria enganar você, seu Iago. Não deveria enganar teólogos, não deveria enganar as pessoas que foram lá. O Iago Martins, quando ele fez o outro vídeo, reagindo ao documentário, ele fez muitas críticas ao pastor Jack. E o pastor Jack é uma pessoa que eu não conheço profundamente a teologia dele, tenho minhas divergências com ele, tá? Ele talvez, dos que foram, é aquele que em alguns pontos, pelo menos, tem mais convergência com o que eu penso. Mas eu também entendo que ele errou em ter ido, ele não deveria ter ido. Eu entendo que nenhum protestante deveria dar lugar a esse tipo de convite. Brasil Paralelo me chamou para ir lá, eu vou. O Iago Martins falou que até se o diabo chamar ele para o inferno pregar, ele fala, ele prega. Olha, Iago, isso aí não é uma atitude sábia. É uma atitude com a qual, especialmente pastores, o Iago Martins, ele é, pelo menos teoricamente, um pastor. É um ministro ordenado. E ministros ordenados, eles têm que prezar pelo seu nome, pela sua reputação enquanto ministros do evangelho. Uma coisa é, eu vou num lugar para apresentar o evangelho, para apresentar a minha fé. Outra coisa é, eu, mediante um convite, vou para uma plataforma extremamente subversiva, anti-evangélica e comprometida com um projeto de cooptação de evangélicos para o catolicismo, dá vazão, dá credibilidade a uma narrativa subversiva. Isso é o que você fez, Iago. Você não recebeu um cavalo de Troia. Você ajudou a colocar esse cavalo de Troia dentro do mundo evangélico. Isso é o problema. Você não deveria ser enganado. E aí que eu volto para o ponto que eu iniciei esse vídeo. E é algo que você tem que aprender a ouvir os seus críticos. Você pode não gostar de mim. Você pode achar que eu estou errado em um monte de coisa. Mas você tem que começar a pensar, Iago. Começar a pensar no que você faz. Você tem que começar a entender que, da mesma maneira que José Eduardo, que Padre Paulo Ricardo, que Bernardo Kister, que é uma galera que eu vejo que você critica às vezes, pelo menos, a Brasil Paralelo precisa ser combatida. E a Brasil Paralelo é pior do que esses caras. Sabe por quê? Porque ela se usa da estética num nível muito mais abrangente, num nível muito mais forte. E a estética é uma coisa bastante perigosa, bastante persuasiva. Porque, por exemplo, se eu dou uma entrevista pra Veja e a Veja deturpa o que eu disse, eu não dou mais. Até hoje nunca aconteceu. Se eu dou uma entrevista pra Folha de São Paulo e a Folha de São Paulo deturpa o que eu disse, né, na entrevista e tal, eu não dou entrevista mais pra aquele entrevistador, sei lá. Né? Todo o processo de um especialista, de um influencer, de um acadêmico estar falando na mídia envolve uma relação de confiança. Quando a Brasil Paralelo escolhe pegar os apologistas católicos mais baixos
mais baixos. Brifa essa galera para que eles falem coisas diretamente relacionadas àquilo que eles precisam contrapor no documentário. E você tem um deles indo com um esboço. O cara tem um esboço, sabe? Ou seja, ele se preparou antes para poder contrapor algo que foi dito anteriormente no documentário. Isso quebra qualquer relação de confiança que o entrevistado possa ter com os entrevistadores, né? Com a plataforma. Então, assim, isso tira de mim, olha só, eu sou um protestante, dentre os protestantes, eu tenho uma abertura a produtores e conteúdos que provém também de católicos muito maior do que a média dos protestantes, por mais que eu seja profundamente anticatólico em um sentido de religião, eu acredito em um tipo de co-beligerância com os católicos em um sentido de alcance social. Se eu quero lutar contra o aborto, eu vou ter que me juntar com os católicos. Se eu quero lutar contra a sexualização de crianças, eu tenho que me juntar com os católicos. Se eu quero lutar a favor do homeschooling, eu tenho que me juntar com os católicos. Você vai ter que ter um relacionamento com os católicos por tudo aquilo que envolve teologia pública e alcance social. Não tem pra onde ir, certo? Vamos juntar com um ateu, que é conservador, para a comunidade pública, para a vida pública, em uma sociedade plural como a nossa, tem que existir aquilo que Francis Schaeffer chamou de co-beligerância. A gente vai ter que trabalhar juntos com pessoas que a gente discorda religiosamente, mas concorda em uma aplicação prática de cada um da sua perspectiva de vida para o bem-estar social. Sempre. Olha, sem brincadeira, gente, eu tenho uma coisa, assim, eu sinto um mal-estar sempre que o Iago Martins ele cita o Francis Schaeffer, que ele colocou como nome do seu instituto e é a perfeita antítese da maneira como o Iago Martins pensa. Olha, seu Iago Martins, o Francis Schaeffer nunca apoiaria o que você fez indo a uma plataforma explícita, não vou falar explicitamente porque eles são subversivamente católicos romanos, mas para uma pessoa que tem um nível de instrução que você tem, que eu tenho, que outras pessoas têm, a Brasil Paralelo ela é escancaradamente católica romana. E você foi lá para um documentário que teve como finalidade expor o caos evangélico, os problemas do mundo evangélico, dentro de uma plataforma que afirma o catolicismo. Olha, é triste demais. E é um conteúdo que eu tô devendo para vocês, tá? Francis Schaeffer contra Iago Martins. Porque eu garanto para vocês, o que Francis Schaeffer ensinava é o completo oposto do que o Iago Martins faz. Em quase tudo. Schaeffer foi um dos primeiros autores protestantes que eu me dediquei a ler. Depois eu fui ler o Rushduni. E tem coisas que eu acho que o Schaeffer ele tem um nível de transmissão muito mais palatável do que o Rushduni. Eles têm diferença, é claro. Schaeffer e Rushduni chegaram a ter uma divergência em determinado momento, mas há muita convergência. Eu diria que em muitos aspectos há muito mais convergência entre Schaeffer e Rushduni do que divergência. Agora, você vê o Iago Martins achando que teologia pública é isso. É ir em tudo quanto é lugar, sem considerar a maldade de determinadas pessoas no mundo da direita. É engraçado, né? Porque o Iago ele foi um grande crítico do bolsonarismo. Mas ele não conseguiu ver a malícia da Brasil Paralelo. E percebam, o meu problema com o Iago nunca foi ele ser crítico do bolsonarismo. Eu acho que é possível fazer críticas ao bolsonarismo. Eu acho o bolsonarismo um movimento vergonhoso. Vergonhoso mesmo. Mas agora, o Iago Martins ele trabalha com um esquema de 2 pesos e 2 medidas. Eu vou bater no bolsonarismo porque ele usa o nome de Deus em vão, corretamente. Porque eles idolatram a figura do Bolsonaro, corretamente. Existe idolatria à pessoa do Bolsonaro. Claro que com uma série de nuances que ele desconsiderou. Mas agora, na Brasil Paralelo, que já difamou o protestantismo, já minimizou o impacto protestante na cultura ocidental, que deu lugar, alavancou pessoas como o padre José Eduardo, como o Bernardo Kischer, gente que mente contra a nossa fé. Nesse lugar eu vou. Isso não faz sentido, gente. Simplesmente não faz sentido. Agora, pessoal, eu queria mostrar pra vocês uma coisa, ó. Olha os comentários do Iago. O que eu falei, o Iago Martins tem que se ligar. Ele tem que começar a ouvir mais os críticos dele. Olha isso aqui, ó. Vamos dar uma olhada nos comentários, ó. A Brasil Paralelo, em suma, um cavalo de Troia católico. Ó. Iago sendo usado como cavalo de Troia. Esse aqui, ó, membro do canal, ó, sendo usado como cavalo de Troia. Deu mole. Todo mundo avisou.
mas ele ainda caiu nessa. Eu não esperava outra coisa da Brasil Paralelo. Ó, comentários com bastante like. Quem diria, hein, Iago, que eles iriam puxar sardinha para o próprio lado. Me surpreende um cara tão inteligente quanto você não ter se dado conta. Olha só, gente. Outro aqui, ó. Iago, me perdoe, mas acredito que foi uma péssima decisão você ter participado do documentário de um grupo que não é apenas católico, é antiprotestante. Olha aqui. Seguidores do Iago falando, ó. Ao ajudar a BP, a gente ajuda mais proselitismo católico para gerar mais Eduardos Farias da vida. Exatamente. Ó, uma moça aqui, ó. Iago, sinceramente, pare. A ingenuidade também não é de Deus. Olha, Amanda, às vezes eu tenho dúvida se realmente é ingenuidade. Eu vou usar de uma caridade hermenêutica aqui, e pensar que é uma ingenuidade da parte do Iago, mas é muita ingenuidade, de fato, né? Ela falou: se der o respeito, tem horas que o melhor a se fazer é se afastar de pessoas que apunhalaram pelas costas. Achei completamente infeliz essa postura da BP e estou cancelando agora minha conta lá. Olha só. Olha só, gente. Aí outra pessoa falou assim, ó: o bom dessa participação do Iago é que serviu para abrir o olho dele e de muita gente sobre a Brasil Paralelo. É bom saber sobre como ele se comporta para não darem palco nem tempo da próxima vez. Olha, gente, ficou manifesto o que aconteceu. E espero que essa ocasião tenha servido para atestar uma vez mais aos pastores e pessoas influentes que escutam o meu canal. Eu sei que há pessoas relevantes que acompanham o meu trabalho, que vocês incentivem um boicote a Brasil Paralelo. Vamos boicotar a Brasil Paralelo, vamos falir a Brasil Paralelo. Como eu falei no meu vídeo analisando o documentário, não existe direita no Brasil sem os evangélicos. Se tem uma força capaz de destruir a Brasil Paralelo, são os evangélicos. E eu conto com vocês para fazerem isso. Por último, não menos importante, gostaria de deixar como sugestão para você que quer aprender política de uma maneira consistentemente cristã, que leia o meu livro, O Mínimo que Você Precisa Saber sobre Política Cristã. Está aqui na descrição desse vídeo. Você pode adquiri-lo por apenas R$3 pelo Kindle e assim ser desintoxicado de todo esse pensamento político subversivamente católico da Brasil Paralelo. É isso, meus amados irmãos. Peço que você curta esse vídeo. Você que ainda não curtiu, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Um forte abraço e até a próxima.